Olá, 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 minha gente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. No dia 2 de junho, né, muitos de vocês verão esse vídeo depois que passou as eleições, depois que já passaram as eleições do México, que se realizarão no dia 2 de junho, amanhã, estamos aqui no sábado. Meu objetivo era fazer um vídeo mais dissecado sobre as eleições, mas vai ser amanhã. Eu tive duas aulas, né? Eu dei duas aulas do nosso projeto aqui, que eu vou falar depois da revista Ensaio Geral. Eu vou ser observador internacional da eleição do México. Já estou aqui com o meu crachá, o observador que é aquele. Os observadores fazem parte de um grupo de pessoas que conferem legitimidade à eleição, né? Os métodos, a transparência, a honestidade, né? A ausência ali, de fraude, de qualquer problema, né? Um amplo acesso da população ao voto. Então, era essa a minha ideia. Eu vou falar então da eleição, mas vou aproveitar esse espaço aqui. Eu empolguei, fiz uma apresentação, já tive uma série de problemas técnicos. Essa semana eu estou batendo cabeça com a tecnologia aqui, mas vai dar certo, eu vou aprender. Eu estou, né, daqueles idosos confusos com a tecnologia, como daquele grupo, mas tudo vai dar certo. Então, está aqui. O que eu vou fazer? Vou falar da eleição, mas vamos falar num contexto. Acabei fazendo uma apresentação, alguns slides sobre a história do México. Vamos colocar a eleição num contexto, né? A eleição num contexto histórico, e eu vou falar, pegar lá de trás, vou tentar resumir para não ficar grande o vídeo, né? Mas vou pegar lá do início porque é muito importante. É importante pensar as coisas a partir de um contexto histórico. E eu vou lá atrás, eu vou pegar da época pré-hispânica, antes da chegada dos europeus. Sei que parece muito longe, mas é importante começar a partir daí. É interessante, vou tentar. Como tem muitos slides, eu já gravei esse vídeo, tá, gente? É a segunda vez que eu gravei e não deu certo, deu um problema no programa dos slides, das diapositivas, como dizem aqui no México, né? É, mas agora vai dar certo, já testei. O problema é que eu estou gravando esse vídeo no Zoom e faltou, teve um problema de sincronia, não só nesse, como outros vídeos que eu gravei. Então, meus apoiadores, muito obrigados. Daqui a pouco eu falo, agradeço, falo o nome dos apoiadores, ok? Que tivemos problemas, mas vamos caminhar. Ficou legal. Vamos falar um pouco sobre a história do México, né? Vamos falar um pouquinho. Vamos começar, mas vamos começar longe, longe, mas de um momento que para mim é essencial. É muito importante. É muito importante. Antes de tudo, né, é, vou explicar brevemente. Aqui é nossa revista Ensaio Geral. É um site como revistaensaiogeral.com.br. Estamos expandindo para vídeos. Iniciamos uma campanha de apoio. Todos aqueles que apoiarem têm direito a esses dois cursos que estão incríveis. Olha, assim, ó, muito estudo, muito trabalho. E agora uma terceira coisa essa semana que eu inventei de fazer. Estou sem dormir. Mas tudo bem. Mas vamos lá, muito café, eu dormi poucas horas, mas vamos lá. Então entra aqui no link, vou colocar na descrição também, beleza? Eu tô também. Esse canal já tem um tempinho, mas agora eu vou começar a investir nele, então compartilha, dá like aí, se inscreve, quem não está inscrito, beleza? Então, vamos começar lá de trás, as civilizações mesoamericanas, né? Aqui, para ilustrar uma cabeça olmeca, uma das civilizações mais antigas. A Mesoamérica compreende a maior parte do México, né? Compreende ali, principalmente, com exceção da parte mais ao norte, mas quase todo o México, mais ao sul, e parte da América Central, como a Guatemala, e uma grande parte ali da América Central. Então, essa é a Mesoamérica, né? Essa forma que é geralmente tratada, né? Na história, na arqueologia. Os primeiros habitantes datam entre 30.000 e 10.000 antes de Cristo, tá? As primeiras culturas sedentárias, 5.000.
essas comunidades, né? E aqui o México tem uma riqueza de sítios arqueológicos muito, muito, muito interessante, né? Muito interessante mesmo. E são sociedades com uma complexidade muito interessante, né? Uma forma de organização, um desenvolvimento técnico, né? Que se percebe, né? Mais aparente nas pirâmides, mas com uma estruturas em relação à parte hidráulica, também agricultura, a produção agrícola, a observação astronômica, né? Você já observa, já percebemos observatórios, como em Chichen Itza, que é um sítio arqueológico maia, vemos observatórios muito semelhantes, até anteriores do que foi observado na Europa, né? Um grande intercâmbio econômico, eram diferentes povos com desenvolvimento econômico, e aqui a gente cita alguns, os olmecas, mixtecas, zapotecas, mexicas, né, que são, de uma maneira mais simplificada, os astecas, né, chamados pelos espanhóis de astecas, os maias, toltecas, totonacas, uma civilização que diferentes civilizações que conviviam, tinham alianças comerciais, trocas, ao mesmo tempo guerras, conflitos, uma série de conflitos também. Existe a presença da escravidão, né? Há uma forte hierarquia social, uma pirâmide social bem presente também, a presença do regime de servidão, uma hierarquia também local de senhores até o imperador, nível imperial, né? Cidades-estado muito importantes, algumas menores, outras maiores, o domínio de um império sobre outros povos. Então, uma diversidade muito importante e também este desenvolvimento técnico e intercâmbio, ok? Vamos falar da invasão espanhola. Aqui é o Templo Maior, que está na Cidade do México, aqui é no centro da Cidade do México, né? E aqui uma dica já, dou uma dica que é uma graphic novel muito interessante do José Luiz Pescador, um amigo, já participamos de uma mesa juntos na Centro Cultural da Embaixada Brasileira no México, o Instituto Guimarães Rosa. A La Caída de Tenochtitlan. Essa é a grande cidade mexica, né? O grande sede do Império Mexica. Veja o bonito trabalho aí do José Luiz. Era uma cidade com uma vida fluvial, né? Com muitos lagos. E ali estava, né, numa ilha, né? Numa ilha cercada ali por água doce. E foi destruída, né? Foi destruída pelos espanhóis e a cidade, o centro da cidade do México, foi construído em cima de Tenochtitlan. Então aqui vemos as ruínas, muito forte, né? Muito simbólico isso. Existem essas guerras, né, entre os mexicas e os espanhóis, comandados por Hernán Cortés, né? A gente tem, é muito interessante essa história. Recomendo aqui um livro que eu recomendo que não tem. é, eu acredito que não tem em português. Alô, editora, se é que alguma vai ver. Um livro interessante, eu acho que está invertido, né? Nova História General de México, dessa, que é uma das instituições de educação e pesquisa mais importantes do México, que é o Colégio de México. É um centro muito importante de história, de ciências sociais, filosofia, de humanidades, né? De letras, tem cursos muito interessantes de literatura também. É, então, a história de Hernán Cortés e de Montezuma, todos os fatos, ela envolve uma série de eventos, né? Não vai dar tempo aqui a gente falar, não não vai ser suficiente o tempo, né? Então a gente tem essa queda, né? Esse processo, uma série de figuras importantes, né? Como a Malintzin, que era uma tradutora e que acabou no México ganhando
sendo símbolo, um pouco como no Brasil, é o vira-lata, né? O complexo de vira-lata. Existe o malintismo, que é o símbolo da pessoa colonizada, né? Que é muito defende os interesses estrangeiros e não nacionais. É uma figura que vem passando por um repensar histórico, né? Porque ela foi tratada como bode expiatório, né, até hoje, né? Exatamente por ela ser um grande, um importante apoio para os colonizadores, pelo fato dela ter esse conhecimento linguístico, de ser tradutora, mas, ao mesmo tempo, é verificado que e isso muito influenciado por ser mulher, acabou tendo essa pecha, né? Então, é uma figura complexa, muito importante de se estudar e se aprofundar mais para entender as diferentes complexidades, né? Então a gente tem essa guerra entre 1519 e 1521 desses povos, como eu já disse para vocês, são povos de extrema organização, complexidade e hierarquia, civilizações que haviam que são destruídas, né? São destruídas. Muitos desses povos permanecem, por exemplo, os maias, existem até hoje, né? Os idiomas conservam idiomas, seja no espaço urbano ou no espaço rural, né, onde se preservou onde essas comunidades foram preservadas e também hum, aquela, aquele assassino invisível, né, na figura dos seres aí microscópicos das doenças trazidas pelos europeus, né? No caso aqui os espanhóis, que estabelecem um vice-reino. A partir daí o virreinato é estabelecido, que chamam Nova Espanha, fundam a cidade do México, em cima aí da Tenochtitlan, uma exploração colonial a partir da agricultura, da pesca, da mineração, a sociedade bem dividida em estamentos, né? Você tinha esses brancos peninsulares, você tem esses brancos penus... Peraí, vamos voltar aqui. Eu queria aumentar aqui. Vamos compartilhar outra vez. É, melhor como estava mesmo. Não vamos complicar, não. Então, também uma sociedade bastante dividida, né, em estamentos. Os brancos, que os brancos espanhóis, os filhos que já nascidos na chamada Nova Espanha, os crioulos, os mestiços, também foi constituído, indígenas dos mais diferentes povos, africanos e afro-mexicanos. Houve um pequeno período de escravidão. É, há uma presença afro-mexicana na costa, que é Oaxaca, Guerreiro, em algumas regiões aqui. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Aí vamos, né? Chegando esse período do virreinato, a independência do México, com essa figura aqui, ó. Essa figura aqui muito importante, que é o Padre Miguel Hidalgo. Padre Miguel Hidalgo. O Padre Miguel, a gente pode comparar com o Grito da Independência, porém é bem mais forte, bem mais simbólico essa presença do Miguel Hidalgo e seu ato, que pode, de certa maneira, pode ser comparável em termos simbólicos e também, assim como o Grito do Ipiranga, há uma discussão historiográfica para ver se houve, foi dessa maneira ou não foi. O fato é que, em termos representativos, como ritual cívico, esse momento se torna importantíssimo e marca uma data comemorativa do 15 de setembro, que é comemorada em todo o país, né? Como o Natal. É muito interessante você ver como diferente, e aqui diferente do Brasil, embora o Brasil seja bem mais complexo o tema da independência, é importante estudar o que aconteceu na Bahia, né? Fecha parênteses. Muito importante
observar aqui esse 15 de setembro, que é uma festa, as cores do México, aqui estou também de México, da seleção mexicana, as cores do México se espalham pela cidade, as pessoas fazem jantares, e existe um evento muito importantíssimo que é inspirado nesse evento fundador, né, que é quando um padre revolucionário, ele cura Miguel Hidalgo, ele vai, né, e faz um discurso e dá vivas, né, até hoje, os governadores, o presidente, diferentes líderes, né, governadores municipais, até em alguns casos, vão até, na janela do Palácio do Governo, tocam o sino e dão viva. Viva la libertad, viva la revolución, viva México, viva la independência. Então, esse ato, o Miguel Hidalgo, nesse dia, em 1810, ele conclama várias pessoas e chama a independência. É como um ato. E aí a diferença bem importante, embora, insisto, o Brasil existem mais complexidades na independência, no processo, vale a pena estudar. Mas é indiscutível que no México e em outros países latino-americanos, existe na independência, existe nessas datas, e o México, isso é muito importante, que o México tem uma identidade, um patriotismo bem importante, mas existe esse simbolismo da independência, da expulsão do colonizador, da guerra, né, de pessoas que morreram e deram a vida na guerra, na revolução. Então, esse padre ele dá esse grito. E aí temos a Guerra da Independência, a partir do padre que toca o sino, que grita, dá vivas. A gente tem o Vicente Guerreiro, né, que é muito importante, né, um revolucionário muito importante ali do processo de independência, o plano de Iguala, esse Agostinho de Iturbide que passa para o lado sai do lado realista, ele estava do lado da coroa espanhola, passa para o lado revolucionário, né? É formado com a junção de pessoas do exército realista com não é realista no sentido de real, tá, gente? Da monarquia, com os republicanos, os que queriam uma república, há uma união e esse exército trigarante entra na Cidade do México e há a assinatura da Ata de Independência. Ok? Então, a gente tem, nesse período, um breve período de monarquia. Esse sujeito aqui, ó, esse sujeito aqui, que é o Agostinho de Iturbide, e o nosso aqui líder do exército aqui daqueles que queriam independência. A gente tem um breve período, né, um primeiro império, ele é considerado um imperador, né, considerado o primeiro império aqui em 1822, mas havia um grande descontentamento social e político, a revolução do plano de Casamata, né, imperialistas versus republicanos, Iturbide abdica em 1823, após essas pressões, há uma proclamação da Constituição Federal de los Estados Mexicanos. A primeira República Federal é constituída no México, né? Nesses moldes da República Federal liberal, né? Durante esses anos, 23 a 35, dois triunviratos, né? Ou seja, governo trino, né? De 3 pessoas e 9 presidentes. É um período muito importante, onde também acontece intervenções estrangeiras, né? E também, claro, resistência. E nesse processo teremos uma pessoa muito importante que é Benito Juárez, que é daqui do estado de Oaxaca, que acaba sendo um presidente indígena, mexicano, que tem uma história muito interessante, vem de um pueblo aqui de Oaxaca, se forma como advogado, chega a governador de Oaxaca e a presidente, e ele vai ter um papel muitíssimo importante nesse processo das resistências às intervenções e à reforma que falaremos logo. Temos a primeira intervenção francesa, que é
Guerra de los Pasteles, né? O pastel aqui, gente, não é o nosso pastel que a gente come com cana de açúcar, com caldo de cana, não, tá? É um pastel é torta, tá? Torta, bolo, então são padeiros franceses, ó, veja só, que não estavam satisfeitos com os prejuízos, como havia muitas guerras civis, cobraram do governo e se iniciou uma guerra, uma intervenção, acaba tendo perdão, primeira intervenção francesa, voltando aqui, acordo de paz. Depois há a guerra dos Estados Unidos, né? A invasão dos Estados Unidos entre 1846 e 1848. É um processo que muda radicalmente o México. Os Estados Unidos tomam mais da metade do México, cerca de 55% do território mexicano, esses estados aí que você vê. É, a essa guerra, né, há um caso outro caso também cercado de debates historiográficos, mas como narrativa é bem bonito, bem interessante, incrível, é uma história impressionante, que é dos ninhos heróis de Chapultepec, essas crianças heróicas, que é uma narrativa muito contada, muito presente também dentro das simbologias mexicanas. Chapultepec se você chega na Cidade do México, é um grande parque, um bonito parque, onde tem um castelo e que não foi construído nessa época, foi construído anteriormente, mas que nesta época esse castelo abrigava o colégio militar e haviam alunos, né, eram adolescentes assim, e pela sua importância, ele foi invadido pelos Estados Unidos, né? E esses jovens lutaram até a morte. E conta a história que alguns se sacrificaram, preferiram se jogar lá do alto, é um lugar bem alto. Hoje há um monumento em sua homenagem, né? Homenagem a eles. Enfim, há também um debate sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer. Mas é interessante observar esse fato, né? Essa história, para entender esse processo, onde os Estados Unidos toma mais da metade do território mexicano e a chegada na Cidade do México é uma faca no pescoço, né? Eles chegam a falar, claro que com outras palavras, ou vocês deixam a gente ficar com Texas, Califórnia, Utah, Novo México, né? Esses estados, ou parte deles, né? Alguns não são inteiros, ou a gente toma tudo, ou a gente vai tomar tudo. Claro que com outras palavras, mas los gringos, né, como se fala aqui, essa foi a faca no pescoço, um poderio econômico e militar, especialmente, né, um poderio militar muito, muito, muito importante, né? Então, há essa conquista do México, né, de mais da metade, nessa intervenção. Há uma segunda intervenção francesa, essa mais poderosa, que foi gerada pela moratória, né, pelo adiamento do pagamento da dívida externa do governo em relação à França. Há uma primeira vitória, há o estabelecimento de um segundo império, do Maximiliano, que chega a viver também em Chapultepec, que ele é Habsburgo, né? Maximiliano de Habsburgo, primo de Dom Pedro II, dessa dinastia aí, dessa casa real, né? Dessa família que vem da Áustria. Então, tem esse período, ele é executado novamente, sempre guerra civil, rebeliões. O povo mexicano nunca se entregou, sempre lutou muito pela sua liberdade, né, pelos seus direitos. Então, ele é executado, o Maximiliano, e é reestabelecida. Aqui eu vou corrigir aqui. É, 1867. Vou estabelecer aqui uma correção. 1867. E Benito Juárez é eleito presidente e
vai ser uma peça fundamental na guerra da reforma contra liberais e conservadores, conservadores que defendiam os interesses, né, privilégios da Igreja Católica. A Igreja Católica não tinha um poder que não era somente ideológico, mas também um domínio econômico, muitas posses, muitas propriedades. Então, há uma separação entre Igreja e Estado, leis da reforma, essas leis da reforma é uma nacionalização de bens eclesiásticos, né? Que essa igreja perde grande parte do poder, tanto político quanto econômico, né? E essa gera uma guerra, né? E o Benito Juárez é uma figura importantíssima dentro dessa reforma, né? E se trata de uma das importantes transformações que a gente vai ver porque é tão importante essas transformações. Dando um salto no tempo, vamos ao Porfiriato, né? Esse que é momento chave para a história do México. Aqui a representação também. Esse aqui é um mural que também aqui está o Porfírio Dias e esse aqui faz parte de um incrível mural que está em Chapultepec dos Siqueiros, que é um dos grandes muralistas ali, junto com Orozco e Diego Rivera, dos principais. Ele é uma sala desse castelo que ela tem toda a história e ela se movimenta, ela tem movimentos. É incrível, é muito interessante. E aqui é uma representação, obviamente, nada simpática, né, do Porfírio Dias. Os moralistas eram partidários da Revolução. O Siqueiro chegou a participar ativamente, né, da Revolução. Eles tinham uma ligação e que foi a Revolução Mexicana que derrubou o porfiriato. O porfiriato, ele dura de 1876 a 1911. Ele tem um desenvolvimento econômico importante, assim, mas um desenvolvimento excludente, né? Desenvolvimento das cidades, um desenvolvimento das ferrovias, industrial, inicialmente bem pouco, mas já um primeiro desenvolvimento, né, manufatureiro, mas um desenvolvimento bastante desigual, né, em especial em relação ao mundo urbano e o mundo rural, né, grandes desigualdades. O Porfírio Dias ele tenta algo que é muito presente, se a gente estuda a história do século XIX, e em alguns países isso começa antes, né, nesse século, mas é muito presente a intenção de formação de uma identidade nacional, né? A gente encontra o romantismo, né, no Brasil, na Alemanha, em outros países. Aqui também a arqueologia vai ter um papel muito presente, com a grande cultura, né, das civilizações mexicanas. O Porfírio Dias quer colocar o México como um país que tem civilizações muito antigas, que é um país poderoso, que tem essa intenção de fazer, ele busca essa construção dessa identidade que é bem no espírito dessa construção identitária, de identidades nacionais do século XIX, né? Que não é uma construção de identidade popular, né? Que se liga, como a gente vai ver mais para frente no México, né? E em outros países da América Latina, mas algo muito mais simbólico, né? Algo muito mais narrativo, num sentido mais folclorizado, e o Porfírio Dias tem uma importância nisso. Mas durante esse período, que é um período, alguns por eleição, a presença também de uma no poder, né, de forma mais ditatorial, uma insatisfação gerada por essas desigualdades, né? A gente tem para ter finalmente a Revolução Mexicana, né? Esse outro momento histórico importantíssimo, que eu vou colocar vocês, vou estranhar, eu vou colocar uma primeira data que é mais reconhecível, depois eu vou falar de outra possível data. A primeira que a gente pode falar é entre 1910 e 1920, né? Uma insatisfação com Porfírio, a luta por justiça social e reforma agrária, isso é muito importante, a questão da reforma agrária, e aqui eu falo que as comunidades, eu já falei lá de trás dessas civilizações, mas
passados, né, esse tempo há um desenvolvimento das sociedades indígenas, das comunidades, há a organização econômica coletiva da agricultura, da economia, do poder decisório. Então, você tem já umas estruturas, e você tem Zapata, que é Emiliano Zapata, que representa a parte mais centro e do sul do México, né? Dialoga e lidera mais os movimentos ligados a esta parte, nessa região do país. Ele também se tem um diálogo, tem um conhecimento, né, essa aproximação com o pensamento anarquista, conhece também anarquistas, e ele vai liderar, ele vai ser alguma dessas lideranças, né? O Francisco Villa, né, o Pancho Villa no norte. E a gente vai ter uma outra pessoa muito importante, que é Francisco Madeiro, que vai ser exilado, né, que se levanta contra Porfírio. Porfírio Dias havia prometido que não haveria reeleição, mas sim, ela acaba acontecendo. Acaba tendo uma perseguição ao Francisco Madeiro. Francisco Madeiro vai aos Estados Unidos ao exílio, faz um chamado à revolução, a uma tomada, né, da cidade de Juárez, ali, né, próximo à fronteira, ali na fronteira, né, com a consequente renúncia e exílio do Porfírio, que vai para a França e lá morre, né, lá está enterrado Porfírio Dias. E a eleição de Madeiro, em 1911, né, processo que vai até 1913, onde há uma contra-revolução e um golpe do Vitoriano Huerta, né, que é conhecido no México como usurpador, né? Não é o usurpador, é o usurpador. O usurpador Vitoriano Huerta, que em 1913, né, com a reação dos revolucionários, né? Aí, nesse momento, que há uma aliança contra o Huerta, né? Há toda um ataque de todos esses grupos, né? De Carranza, de Zapata e Francisco Villa, e a renúncia, né? Nesse processo, onde temos o Carranza, né? Que chega ao poder e com uma série de pressões para um avanço social, em termos trabalhistas, de reforma agrária, até chegar à Constituição de 1917, que é considerada a primeira Constituição que tem um caráter social, né? A Constituição, ela já existia várias constituições inspiradas nas revoluções, como a Revolução Francesa, Americana, que continham importantes modificações no sentido da liberdade de expressão, do direito à propriedade, ou seja, no nível do direito burguês, né? Do nível da democracia burguesa liberal, né? Mas aqui não, aqui você já tem, por influência, isso através, e importante a gente a gente destacar isso, porque a partir do protagonismo da luta popular, a partir desse protagonismo dos revolucionários, a gente tem essa Constituição. Então, é uma Constituição a partir dessa pressão que vem desses grupos não estavam satisfeitos. É muito comum, né, nas revoluções, acaba assumindo um mais moderado, que passa a ter essa pressão, né? E no final acaba havendo, a partir de várias guerras civis, a morte das principais lideranças, né? Eu tinha escrito um textinho, então eu resolvi aproveitar aqui nos slides, ó. Programar a primeira Constituição do mundo a garantir direitos sociais, como o direito à terra, à educação pública, assim como regulamentar a jornada de trabalho de 8 horas e a soberania nacional sobre os recursos naturais. A Constituição política dos Estados mexicanos, né? Fruto direto, né? E da primeira grande revolução considerada, né? Muitos consideram, também outra discussão, a primeira grande revolução popular, social do século XX, né? Inclusive antes da Revolução Russa. O Carranza, que depois de ele tirar o Huerta, ele convocou uma Assembleia Constituinte que, que não contou com o apoio dos revolucionários de Pancho Villa e Zapata, mas ele atendeu parte das suas demandas, né? Muitas dessas mudanças foram feitas à revelia do próprio Carranza, que seria é,
posteriormente combatido por esses revolucionários, defensores de mudanças mais expressivas. E eles foram massacrados, né? Então, a gente tinha, né, recapitulando, o Carranza era uma dessas lideranças revolucionárias que acaba chegando ao poder durante a Revolução. Por pressão, ele realiza esse grande avanço que é a Constituição de 1917, que é comemorada, né, no México também, uma data muito importante, a data da Constituição. E ele acaba se tornando a ordem, o poder, não aceita essa pressão por mudanças mais radicais. A revolução, aí eu vou falar sobre essa polêmica sobre. E gostaria de falar também mais uma coisa. Lembrar, um lembrete, eu não sou historiador, né? Esqueci de apresentar, eu sou jornalista, pesquisador da área de cinema. É, o que eu estou fazendo é compartilhar as coisas que eu li. Assim, eu li para não vou guardar só para mim. Tá a eleição, enfim, tem algumas ideias, algumas propostas, quero contextualizar as eleições, beleza? Se existe algum erro, quem quiser apontar, vou tentar habilitar aqui os comentários. Então a gente tem essa importante figura que é o Lázaro Cárdenas, que vem da Revolução, né? É, lembrando que da Revolução se forma o PNR, né? O Partido Nacional Revolucionário, o PRM, Partido Revolucionário do México, e depois o Partido Revolucionário Institucional, né? Um paradoxo, né? Uma contradição. E esses partidos que eram de esquerda acabam se tornando de centro, né, de direita. Então, o PRM, né, já a gente avançando a gente avançando um pouquinho, né, contando da Revolução Mexicana, o Lázaro Cárdenas, que muda o nome do partido para PRM, esse partido que a gente vai ver que vai ficar 70 anos no poder, mas que aqui ainda tinha algo da Revolução. Algo não, no caso do Cárdenas tinha bastante do espírito da Revolução. O Cárdenas é uma figura que vai representar um momento no mundo, e na América Latina em especial, de líderes nacionalistas, nacional-populares, nacional-desenvolvimentistas, que vão investir no Estado, na economia, no petróleo. Então, ele vai nacionalizar o petróleo, ele vai fazer reformas educacionais. No caso dele, ele vai concluir várias das aspirações em termos de reforma agrária que a Revolução Mexicana tinha. Então, ele vai ser um presidente bem importante, né, que vai marcar o momento de transformações na sociedade, nas instituições do México, presidente muito importante, né? Então, como eu já estava falando, esse partido vai se modificando, fica 70 anos no poder, né? Ele vai consolidando, né? E aqui vou fazer outra recomendação de filme, que é La Lei de Herodes, de Luiz Estrada, de 1999. Tá na Netflix, tá, gente? Veja esse e El Infierno sobre o narcotráfico. No Revista Ensaio Geral, eu falo de 20 recomendações de filmes latino-americanos, eu falo del Infierno e falo rapidamente. Aqui, em La Lei de Herodes, é uma história, né? O personagem, o protagonista, ele inicia um pouco ingênuo, um pouco. Ele vai ser presidente municipal de uma comunidade, um pueblo, como aqui se fala, e vai se emaranhando em toda essa estrutura corrupta, viciada do priismo, né? E vai se afundando, né, até se afundar nessa lama, né, com perdão aqui do inevitáveis clichês, né, mas essas comparações devem ser feitas, mas o mais importante disso é porque através desse filme você vai percebendo como funciona, e aqui é através de um microcosmo, né, de uma pequena comunidade. Então são vários, desde o político, as trocas de favores, como toda a sociedade se arma, se espalha em uma rede construída a partir, né, do priismo, dessa força que constrói no México um poder muito grande, né, muito importante, que domina por muitos anos
o México. Tudo bem, gente? Então, seguindo, né, esse século do priismo, né, a gente tem em 1968, como em todo mundo, uma série de manifestações sociais, populares e estudantis. Há um terrível massacre de Tlatelolco, que é aí no centro da cidade do México. No governo do presidente Gustavo Dias Ordaz, a gente vai vivenciar, né? A gente não, né? Os que vivenciaram esse período, o período da Guerra Suja, a Guerra Súcia, com um grande ataque, né? E aí a militantes, a sindicalistas, a estudantes, com formação de paramilitares. Veja Roma, né? Em Roma, aquele filme também presente na Netflix, mostra um pouco da formação de um grupo jovem paramilitar. É interessante. Então, isso é marcado, né? Muito importante esse momento. Até a chegada ali do neoliberalismo, né? A gente tem o neoliberalismo mais forte com Carlos Salinas, ali do PRI, entre 88 e 94, embora antes já tivesse, né, algumas medidas. A gente tem essa privatização, né, a presença dessas políticas. E o ano de 94, que é o último ano do Salinas, é um ano onde tudo acontece. Também é um filme, outro filme chamado 1994, que acredito que está, não sei se ainda está, mas estava na Netflix, um documentário, que é o ano que acontece de tudo, né? Há o assassinato do Luiz Colôcio, que era do PRI, mas era uma renovação do PRI. O PRI, como monopolizou muita coisa, ele chegou a ter diferentes vertentes. Então, o Colôcio, ele é assassinado assim, no meio da multidão. Então, até hoje não foi resolvido, não foi solucionado esse caso. Em 94, a gente tem a assinatura do NAFTA, a gente tem também o levante zapatista em Chiapas, esse levante em armas desse povo, dessa comunidade que forma toda uma cultura, um projeto cultural, educacional, e que conclama o povo a se levantar naquele momento, recusa a estrutura da democracia burguesa eleitoral, né? E que marca um período, né? Foi muito influente dentro da esquerda mexicana e da sociedade mexicana como um todo, né? O Levante, que existe até hoje, está presente, né? Ainda hoje protestando muito contra projetos, grandes obras, né, que o governo atual tem, né, que é algo que a gente vai falar logo mais. Em 2006, né, a gente tem em 2006 o López Obrador por esse partido que é o PRD. A gente tem esse partido que era o partido, um partido de esquerda, né? É um partido que tenta romper esse cerco. Ele ele entra na eleição contra o Felipe Caldeirão, que é do PAN, Partido da Ação Nacional, é, o PRD, Partido da Revolução Democrática. O Felipe Caldeirão ganha uma eleição que tem denúncias de fraude, né? Então, há uma série de protestos também. Então, é a primeira vez que o López Obrador, o AMLO, né, também conhecido, que é o atual presidente, está terminando seu mandato. O Calderon, ele realiza uma chamada Guerra às Drogas, né? Um período que recebe muito destaque essa questão das drogas, né? Embora ele tenha como figuras como Genaro Garcia Luna, que era seu secretário de segurança, que estava diretamente, hoje se encontra preso, né? Então a gente tem esse tipo de contradição. Em 2006 também acontece a Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca, daqui, um grande protesto de professores que se torna um levante que toma o Estado, toma as instituições. E é interessante falar da APO, porque hoje os maestros, né, os professores de Oaxaca, estão numa grande greve, uma grande mobilização também nesse momento das eleições, né? Então, esse foi 2006. A gente tem a criação do Morena, né? A oficialização em 2014, né? Um processo ali que começa em 2011. A gente tem o retorno do PRI à presidência, o Peña Nieto, que é um governo que tem uma presença
de muitos casos, né, de denúncias de corrupção. Ele aqui é uma figura semelhante ao Collor, né? Tem um pouco bastante essa ideia, né? Uma ideia muito semelhante para vocês entenderem, né? O Morena, veja aqui, é o Movimento de Regeneração Nacional. Morena não é uma palavra muito forte no México, que o moreno é uma identidade étnica, assim, os indígenas se reconhecem como morenos, né? Então, é diferente do Brasil, que é uma palavra que tem mais ambiguidades, né? Então, finalmente, em 2018, há a vitória do AMLO, né? Do López Obrador. O AMLO, proclama o seu governo, né, a chegada ao poder do Morena, do grupo, como quarta transformação. Por que quarta transformação? A primeira seria a independência do México, a segunda, a reforma, que a gente falou, né, a reforma contra os conservadores, contra a igreja, a terceira, a Revolução Mexicana, e se proclama o seu governo como a quarta transformação, né? Também o carro-chefe, eu acho que o mais que se mais destaca são seus programas sociais. É um governo com uma presença muito forte de programas sociais, como pensão para bem-estar das pessoas adultas maiores, que é para idosos que não tinham uma cobertura de aposentadoria e que passam a ter, sembrando vidas, que é para a área do campo. Jóvenes Construindo o Futuro, que é para jovens se inserirem, um projeto que eu vi de perto aqui, acompanhei bem de perto, bem interessante, que é durante um ano existe uma bolsa para a pessoa, o jovem, se inserir no mercado de trabalho. Inclusive, eu vi, há um caso aqui que eu acompanhei bem de perto, onde a jovem acabou se inserindo de fato, é interessante. Há também bolsas para a escola, há um leque grande de programas sociais. Eu acho que esse é talvez o dado mais positivo, né? Mais importante. A gente tem uma presença, e aqui é interessante a gente comparar, no caso, um grande partido de esquerda na México, no Brasil, um foco grande na comunicação, né? Ele fala todos os dias de manhã nas conferências de imprensa, o AMLO, né? As chamadas manhaneiras. Então, ele pauta sempre, ele pautou durante seu sexênio, né? Aqui no México são 6 anos sem direito à reeleição, por conta do que a gente já viu lá. Então, a gente tem essas conferências, muitas mobilizações do Morena, né? Um partido que que se faz sempre com mobilizações, há eventos de rua, há plebiscitos, então há uma constante. Inicialmente há uma presença da austeridade fiscal, que pode ser visto como, né? Pode ser visto, não é uma política neoliberal. Há uma presença, principalmente no início da austeridade, enfim, no Brasil também governo Lula, a gente está vendo isso. Há uma presença uma certa ortodoxia econômica, né? E essas políticas focalizadas, né? O argumento, e faz todo sentido, porque o argumento utilizado que é para o pagamento das bolsas, das políticas sociais, isso se enquadra dentro de uma política focalizada, né? Em detrimento de políticas universais. A política focalizada, ela é o foco, são os grupos sociais mais vulneráveis da sociedade, mais pobres, mas, ao mesmo tempo, políticas universais também são muito importantes para esse corte populacional, como, por exemplo, a saúde pública, que teve seus problemas em relação à distribuição de remédio, ao tratamento de câncer. Sim, teve alguns problemas devido à ciência, sofreu com muitos problemas, também a educação de uma maneira geral, em todos os níveis, superior, ainda que seja importante esses programas sociais. Ao mesmo tempo, existem programas de infraestrutura ligados à área petroleira, ao Trem-Maia, há um foco na parte sul, e a gente pode fazer uma comparação importante aqui, como no Brasil existe essa divisão entre o Nordeste e o Sudeste, né, esse corte demográfico, esse corte que a gente vê nas eleições, nas pesquisas, também existe em relação à parte sul do México, né, que é bem mais indígena, que é uma população mais rural, mais indígena, e é a que é mais beneficiada com essas obras de
estrutura com os programas sociais e também é a que mais vota, né, no Morena, né? Que vem crescendo, enfim. A gente teve a pandemia, a pandemia foi um problema, né? O AMLO não lidou bem, as instituições sim, ao final sim, o mexicano usa muito máscara, tem esse costume, mas o AMLO, ele não, inicialmente, ele, através das suas conferências mesmo, agia com se recusava a usar máscara, agia com um pouco de deboche em relação. Tinha falas negacionistas, mas o México em si tem as instituições, né? Elas providenciaram sim um combate, né? Uma prevenção durante a Covid. Sim, as coisas fecharam, sim, ainda que com protesto, né, de setores da burguesia, enfim. Então, resumidamente, algo muito complexo, né, que necessitaria umas 4, 5 horas, e não é o objetivo aqui, né? Então vamos para as eleições de amanhã, dia 2. Há uma série de cargos em termos locais, em termos federais tem 128 senadores, deputados, 500, e para presidente, né? A gente já tem, né, uma liderança muito importante da situação, né, que é da Cláudia Sheinbaum, que foi governadora da Cidade do México, né, jefa de governo ou alcaldesa da Cidade do México, durante o período do AMLO, concorreu numa eleição interna do Morena, e venceu, né? Concorreu com Marcelo Ebrard, que é o ministro secretário das Relações Exteriores, né? O chanceler, e que também é muito presente no governo, mas ela acabou sendo aquela que foi apoiada pelo Obrador. Então, ela tem, ainda que tem havido um pequeno crescimento da Xochitl Gálvez, que é essa figura, né, que vem do priismo, que tenta renovar a cara do priismo, né? Enfim, ela tem essa a Cláudia Sheinbaum ainda tem essa grande vantagem. A Cláudia Sheinbaum do Morena, né, dessa coligação que é o Morena, o PT e o Partido Verde, né? Ela é física, engenheira ambiental, ela é chefe, né, como já falei, da cidade do México, de governo, vencedora, né? Eu escrevi vendedora aqui, vencedora, vou colocar aqui, ela opa, eu estou dando spoiler de antes, só para, vamos colocar aqui a Chema, vencedora. Na verdade, quem é vencedora é a Xochitl, de gelatinas, já vou explicar a história das gelatinas. Ela é engenheira, ela participou de um grupo interministerial, a Cláudia Sheinbaum, que ganhou o Prêmio Nobel, um grupo interministerial comandado pela ONU de mudanças climáticas, né? Ela tem é uma acadêmica, né? Tem essa parte técnica muito desenvolvida, ela propõe uma continuidade, né? Ela propõe avançar, ela não tem confia muito na popularidade do governo, se afiança muito nas conquistas, né, que, segundo ela, né, segundo o governo, tem, e propõe avançar algumas coisas de avanço, como ampliar, né, uma ampliação de bolsas, né, de becas. Então, ela representa essa continuidade, tanto ela como a Xochitl, né, podem ser a primeira mulher, e muito provavelmente, segundo as pesquisas, é o que vai acontecer, vai ser a primeira presidenta, né, mulher presidenta do México. A concorrente é a Xochitl Gálvez, ela é engenheira, empresária de origem indígena e senadora, e foi da equipe do Fox, né, do PAN. Ela tem um discurso forte de meritocracia, a propaganda dela foi, principalmente no início, muito centrada porque ela vendia gelatina quando era criança, muito falada, que ela cresceu porque ela trabalhou, e esse discurso é muito forte, e é interessante porque isso
poderia entrar e se não fosse tão populares os programas sociais, ele poderia entrar em choque, né? Porque, por exemplo, o ex, o Vicente Fox, ele já deu várias declarações contra os programas sociais, né? Até falando que os programas sociais não são que as pessoas não querem trabalhar, aquele discurso que é muito presente, né? Tanto aqui como no Brasil, em qualquer lugar, é muito presente. Então, mas ela defende, ela fala que vai manter, né? Ela diz que é mentira. Nos debates, que foram debates bem duros, né? Os debates televisivos entre os três principais candidatos, não, os três candidatos, perdão, ela dizia que é mentira da Cláudia Sheinbaum, que ela vai manter, ela defende. Curiosamente, ela representa, tem algumas falas em relação à política externa, por exemplo, contra o Hugo Chávez, mas ela não tenta desconstruir essa imagem de uma direita mais dura, né, de uma coisa mais, ela tenta dar uma outra cara, né, e se desvincula do priismo. Ela tem propostas, uma série de propostas até diferentes, né, em relação à saúde. Ela fala de uma universalização. Ela tem uma série de propostas que são interessantes, num campo até aparentemente progressista, né? Embora haja o partido dela tenha todo um histórico conservador, né, em termos econômicos, em termos morais, culturais, né? Ao mesmo tempo, ela promete uma dureza, né, maior contra a criminalidade, sempre esse tema, né, além do tema da imigração também, que é um tema que nunca é muito bem resolvido nos debates. Existe esse grande tema da violência, do narcotráfico. Ela promete mais dureza. Existe uma famosa frase do López Obrador, que ele fala abraços e não balaços. Ele tem um caráter pacifista, né? O Obrador, ele sempre ressalta isso, e isso é algo que sempre o PRI e os grupos mais à direita sempre criticam, né? Fala como é que vai resolver a criminalidade com abraços, né? Mas ao mesmo tempo ela fala que não vai, ela não quer voltar àquela guerra às drogas que tem uma imagem tão ruim, né? Então, ela não se cola na tradição priista, na imagem, porque ela não quer, tanto é que em termos imagéticos, em termos de propaganda, ela utilizou um movimento chamado Maré Rosa, né? Em lugar de ser algo muito ligado ao priismo, a maré rosa, uma maré rosa, né, uma onda rosa, que é a praça principal, aquela mesma que está em cima da civilização mexica, né, de Tenochtitlan, no centro. O Zócalo é um grande praça, né, no centro da cidade do México e em outras cidades mexicanas. Aí várias pessoas, diferentes pessoas, convivendo aí com professores em greve, estavam aí vestidos de rosa. Não era assim assumir essa bandeira tão importante em termos, né, simbólicos, que é o PRI. Não, é um descolamento justamente pelo que eu já mencionei, de como, né, o filme que eu citei para vocês, tudo de como existe essa imagem ruim do PRI. Então ela utilizou essa maré rosa, tanto ela quanto o nosso candidato, assim como o Brasil, da terceira via, né, a famosa terceira via, que a gente no Brasil também, a nova política, a terceira via, que vem desse movimento cidadano, esse partido que é um movimento naranja também, associado à cor laranja, que é um jovem de 38 anos, Jorge Álvares Maínez, que tem um grande apelo entre os jovens. Ele, diferente até de alguns que se proclamam nova política, ele tem opiniões progressistas em relação a temas como drogas e direitos reprodutivos das mulheres. Ele tentou se colocar fora dessa polarização entre Cláudia e Sochil nos debates. E, infelizmente, ocorreu uma tragédia há pouco mais de uma semana, durante um evento de sua campanha em Monterrey, que é Nuevo León, que é um estado
importante para o seu, que é governado pelo seu partido, e onde caiu o palanque e faleceram. A vez que eu vi eram 9 pessoas, né, parece um caso muito, muito, muito grave, né. Então, estão jogadas as fichas, né, eh o a né, a gente torce para que o povo o voto no México não é obrigatório, né, mas que haja uma boa presença, né, do eleitorado. Ela vai se dar de 8 às 6 horas, o resultado deve sair entre 10 e 11, né, embora, né, exista uma um favoritismo de Cláudia, não se pode saber, tudo depende dos estados mais populosos, né, que normalmente decidem, Cidade do México, evidentemente, como Jalisco e outros, né, o próprio Monterrey, Puebla, alguns dos principais acabam decidindo, né, essa eleição. Então, eu acho que a gente, de uma maneira geral, eu sei que eu tentei, percorrer, eu quero, assim, se eu receber mais apoio, gente, vou colocar aqui, se eu receber mais apoio se eu receber mais apoio, aqui, ó. O Apoia-se, Revista Ensaio Geral, além dos outros 2 cursos que eu vou falar mais em outros vídeos, em breve vou falar. Quem sabe, né, a gente continua, faz uma leitura desse livro aqui. É uma pena que está invertido. Eu vou usar uma câmera melhor no próximo vídeo, tá? É porque eu já tive tantos problemas, já tô tão que foi nesse aqui mesmo. Então, mas aqui está escrito Nueva História General de México, do Colégio de México. Quem sabe a gente faz. Então, amanhã, hora de dormir, né? Porque amanhã eu vou acordar cedo, que a gente tem que acompanhar desde a abertura de las casillas, que é, né, ali os locais de votação. Um grande abraço, vou me despedir. Antes de me despedir, eu quero agradecer a Alicia e também a meus apoiadores, Denise Camada, Alexandre Mandli, Ana Maria de Barcelos Sotomayor, minha mãe, Valéria Maia Barcelos, Germano Scarabelli, Assunção, Renata Sanches, Ana Paula Sanches, Jorge Barroso, Alana Agra, Luiz Carlos Martins, Rafael Machado Saldanha, muito obrigado por vocês que já estão apoiando. E com certeza faltou muita coisa, devo ter falado algumas por conta do tempo, pouco tempo de fazer, os erros, mas para não ficar tão longo, vou encerrar por aqui. Ó, põe aqui curtir, compartilhar, compartilha, comenta aqui. Vou tentar abrir para comentários agora, tá bom? Um beijo e logo vou fazer um vídeo sobre temas de cinema, de literatura também, tá bom? Um grande abraço.